Louvado seja o Senhor. Esse pastor Otávio que os meninos convidaram, assim, ele tem muitos anos como ministro de louvor, como músico, então ele vai ter muita coisa para compartilhar conosco. Já foi pastor de adoração. Quando eu o conheci na Discípulos, há 20 anos atrás, né, quando eu cheguei na cidade, ele era o pastor de adoração na Discípulos. Então tem muita coisa para compartilhar conosco a esse respeito. Meus irmãos do Ministério de Louvor, essa canção que vocês cantaram agora na oferta, vamos cantar ela no final, novamente, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, que é um só, ele vai fazendo tudo assim perfeito, e a mensagem é exatamente sobre esse texto que vocês cantaram. Nós vamos falar sobre Abacuque, exatamente sobre esse texto, uma coisa assim que a gente não cansa de ver a manifestação de Deus, trazendo uma unidade, um fluir de unidade, minha irmã preciosa, para nos alcançar, para alcançar a nossa alma. E essa palavra me impactou demais, apesar de ao mesmo tempo também entender como uma palavra muito simples. Eu vou ler com os irmãos pouquinhos versículos, uma palavra muito objetiva, muito simples, mas que me impactou tanto, que me abençoou tanto e que está curando um pouco mais a minha alma. Eu preciso que você deixe a sua Bíblia aberta em Abacuque, que é um livro bem pequenininho do Antigo Testamento, bem pequenininho, tá? E nós vamos ler apenas 3 versículos, que é do 17 até o 19, mas vai ser hoje muito importante. Você que está com caneta ou com lápis, que você use esse lápis, essa caneta, porque eu vou pedir para você circular umas coisas aí, tá? Você vai circular ao longo da nossa leitura, tá? Ao longo do nosso encontro hoje. Nós vamos ler Abacuque 3, de 17 a 19, tá? E você vai deixar a Bíblia aberta, Josiel, tão querido, você é amado, você é especial para nós, Josiel. E eu profetizo sobre você, meu querido, a bênção do Senhor. O Espírito Santo invadindo sua vida e seu coração, viu? Sua casa, todos os seus sonhos, viu? Abacuque, capítulo 3, 17 a 19. Irmãos, estejam em oração, por favor. Eu estou em slow motion hoje. Estou sentindo muita dor aqui, irmãos. Muita dor, muita dor. Hoje de manhã falei com meu grandão, falei com Edu, falei, grandão, vem cá, meu filho, ora por mim aqui. E estou sentindo muita dor mesmo. Aquela dor no braço voltou e eu relutei para não colocar a tipóia hoje novamente, porque queria, ela me prende, eu fico com a sensação de que não estou livre ali, então relutei para não colocar a tipóia, mas então eu estou aqui meio slow motion, porque tomei as medicações agora na parte da tarde, mas sei que o Espírito Santo vai falar com você no movimento que é o movimento dele. E sei que o Espírito Santo nem precisa de mim, irmãos. Podia ter um pedaço de madeira aqui em cima e o Espírito Santo começar a fluir através desse pedaço de madeira. O Espírito Santo precisa de mim para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Mas só que hoje eu escolhi estar nesse lugar e pedi o privilégio de ser usada essa noite. Eu pedi a Jesus, Senhor, me deixa pregar, apesar de saber que o Senhor não precisa de mim para compartilhar o que o Senhor quer compartilhar. Então fica ligado, porque o Espírito Santo, ele vai falar coisas com você, diretamente com você, que talvez nem fale com a pessoa que está ao seu lado, mas que você vai ouvir, só você vai ouvir. É uma tecla SAP individual, é uma alta tecnologia, tá? Como é que dá o nome? É High Technology. É uma coisa assim de última geração, entendeu? Que é uma transmissão só, mas quando chega individualmente, vai chegando assim, ó, na necessidade de cada um de vocês. Isso vai acontecer. Abacuque 3, versículo 17 e 19, diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, sobre os meus lugares altos. Vocês estão com a mesma tradução que eu estou? Uma coisa tão maravilhosa dessa palavra que o Senhor me deu para pregar hoje, é que se Deus me desse essa palavra hoje, eu ia desconfiar que Ele me deu essa palavra hoje, que a minha mente me levou a essa palavra, porque eu voltei a sentir dor. Mas Deus me deu essa palavra ontem, ela ficou pronta ontem. Então, quando não tinha dor alguma, então isso não tem nada a ver com o que eu estou vivendo, mas tem a ver com o que Deus quer falar com você, e quer tratar com você, e quer tratar comigo, e tem a ver com uma preparação de Deus para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e através da nossa vida. Esse texto é um texto conhecido, nós cantamos esse texto em muitas canções. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você tem declarado isso, você tem cantado isso, mas nessa noite Deus vai te dar um novo entendimento. Às vezes coisas que a gente ouve há tantos anos, mas o novo entendimento chega para fazer um divisor de águas de antes e depois. E eu quero profetizar sobre a sua vida um divisor de águas de antes e depois. Aquilo que você vai receber hoje, a chave que você vai receber essa noite, vai fazer um divisor de águas na sua história, em o nome de Jesus. Então, para isso, você precisa vir comigo em Abacuque 1, 2 e ao longo de Abacuque 3, para perceber uma coisa que eu ainda não tinha percebido, irmãos, e que o Espírito Santo me mostrou por causa dessa palavra. Eu estou com uma caneta na mão, se você estiver, eu quero te fazer o convite, para que você vá certinho nos versículos que eu vou te falar, e você vai circular todas as vezes que aí na sua Bíblia aparecer uma interrogação. Vamos ver isso? Versículo 2. Até quando, Senhor, Abacuque 1, acompanha comigo, tá? Abacuque 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? O que tem aí? Por favor, circula aí. Primeira interrogação. Gritarei violência e não me salvarás? Outra interrogação, circula aí. Versículo 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vergonha? O que tem aí? Outra interrogação, circula aí. Agora vai lá no versículo 12 do capítulo 1 mesmo. Versículo 12 do capítulo 1 diz assim: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? O que tem aí? Interrogação, circula essa interrogação aí. Vai lá no versículo 14. E farias os homens como peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? O que tem aí de novo? Ai, circula essa interrogação aí. Cadê, filho? Nosso Deus, ainda tem outra. Vamos ler o 13, ó. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vergonha, não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas ao ímpio e devora aquele que é mais justo do que ele? O que tem aí? Interrogação, pastor Fábio viu na hora. Versículo 17, gente.
Capítulo 1. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? O que tem aí? Interrogação de novo, circula essa interrogação. Agora vamos para o capítulo 2. Ah, pastor, agora acabou, não vai ter mais interrogação não. Vai para o capítulo 2, vai para o capítulo 2. Olha lá o versículo 7. Não se levantarão de repente os que te hão de morder? O que tem aí no final? Hein? Circula essa interrogação. E não despertarão os que te hão de abalar? O que tem aí? E não lhes servirás tu de despojo? O que tem aí? Interrogação. Agora vai lá no versículo 18. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o artífice? O que tem aí? Circula essa interrogação. E a imagem de fundição que ensina mentira para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? O que tem aí? Circula. Ai daqueles que disseram ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? O que tem aí, gente? Circula essa interrogação, mas não acabou não. Capítulo 3, vai lá no versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? O que tem aí, gente? Interrogação, circula aí. Teu furor contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? O que tem aí, minha gente? Interrogação. Parou. Essa foi a última interrogação do texto. Vamos contar? Vamos contar? Conta aí para mim, quanto você achou? Quanto você achou na sua Bíblia? 2 capítulos e meio. Quantas interrogações tem aí? Quantas você achou? 2 capítulos e meio. Quantas interrogações você encontrou? Fala para mim. Um de cada vez, senão embola. Muita gente falando, não estou entendendo. Quantas você encontrou? 14? 15 interrogações em 2 capítulos e meio. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que isso é normal? 2 capítulos e meio. E nós não estamos aqui num capítulo de Salmos, que tem 119 versículos. Não! 2 capítulos pequenos, meu irmão. 2 capítulos compacto, Davi. 2 capítulos compacto, Mateus. Em 2 capítulos e meio, 15 interrogações, 15 perguntas. Você acha que isso é normal? Imagina a posição desse profeta, do profeta Abacuque. No momento que ele está ali recebendo oráculos da parte do Senhor, palavras da parte do Senhor, no momento que ele precisava alimentar o povo de palavra, Vanessa, foi o momento que mais vinha pergunta. 2 capítulos e meio, 15 perguntas. Isso é normal, minha gente? Se coloca no lugar desse homem. O povo esperando. Abacuque hoje vai ter uma palavra, agora é o momento, hein? Abacuque, olha, vai nos dar soluções, hein? Vai nos dar resposta, hein? Meu Deus, porque, poxa, afinal de contas, ele é o profeta, hein? Meu Deus, é agora! Aí fica ele 2 capítulos e meio fazendo o quê? Pergunta. Eram mais perguntas do que respostas. O que isso tem a ver comigo e com você? Que às vezes existem momentos na nossa vida que nós estamos vivendo exatamente isso.
A gente olha a nossa vida, a gente olha as coisas ao nosso redor, a gente olha para o nosso trabalho, a gente olha para a nossa família, a gente olha para a nossa igreja, a gente olha para o nosso ministério, a gente olha para a nossa saúde e parece que tem mais pergunta do que as respostas que vêm. E você ora e você pede. E a lista das perguntas estão lá. Quando você acha que a lista terminou, começa o capítulo 2 com o dobro de perguntas, mais perguntas. Sabe o que isso nos diz? Que nós vamos precisar aprender a conviver com as perguntas para as quais nós não teremos a resposta. Sabe, a nossa mente tenta nos enganar que a paz só está onde a resposta está. E isso não pode ser a minha verdade, meu irmão. Divana, isso não pode ser a sua verdade. Porque o justo não vive por vista. O justo não vive por aquilo que ele vê. O justo não vive baseado nas respostas que ele tem na mão. Mas a palavra vai dizer que o justo vive pela fé. E o que é a fé? A fé é quando não existe resposta, mas você acredita mesmo assim que a solução existe. Eu e você, nós dois, precisamos separar resposta de solução. Uma coisa é resposta, outra coisa é solução. O fato de Deus não nos dar resposta não significa que Ele não está preparando uma solução. Será que você entendeu isso? Eu acho que você não entendeu isso. O fato de Deus não te dar resposta não significa que Ele não está preparando uma solução. Então essa palavra é para você, que essa semana está fazendo uma pergunta para Deus. Essa palavra é para você que está aí assistindo esse culto online, que tem feito suas perguntas para Deus, mas você não tem visto a resposta acontecer. Nessa noite, eu quero estimular o seu coração, ainda que a resposta não venha, saiba que o Deus de toda provisão está trabalhando na sua solução. Aleluia! Nós não podemos ficar refém de respostas. E nós tínhamos isso quando a gente era criança, sabia? A gente foi perdendo isso. Quando a gente cresce, a gente vai perdendo essa inocência que mantém a criança, Monique. Por que a criança fica em paz? A gente perdeu isso, Edu, a gente tinha. Você quer ver como que a gente tinha essa paz na não resposta? Quem é filho de criança pequena sabe. Gente, ainda quem é filho de criança pequena perguntadora, Lili, pelo amor de Deus. Essa palavra para Lili, né? Lili, essa pessoa. Lili faz 30 mil perguntas por minuto. Lili é assim. Ela é. Gente, Rafael, gente, falei, meu Deus do céu, mas ele fala o tempo todo, ele pergunta o tempo todo, ele era assim quando ele era criança. Claudinha era assim, pergunta. Davi é assim, Davi é conversador. E olha o que acontece com a criança, quando, eu não sei se foi só lá em casa, eu não sei como é que irmã Jane passa lá com Lili. Não sei, minha filha, me conta isso aí, como é que você passa lá. Mas lá em casa era assim, nem tudo que Daniel, Rafael perguntava, eu tinha condição de responder. Às vezes eu nem sabia como responder, sabe? Às vezes eu não sabia a resposta mesmo, sabe? E aí a gente saía assim, ó. Quando eu não queria sair por baixo, eu falava assim, dava aqueles segundos assim de silêncio, né, de cri-cri, tentando buscar na minha mente que resposta que eu ia dar, mas eu não tinha resposta para dar. Aí quando eu não tinha resposta, não sabia o que falar, eu falava assim, filho, isso aí você vai saber, mas é mais tarde que mamãe vai te dar a resposta, depois. Eu não sabia o que eu ia responder não, entendeu? Na verdade, eu estava ganhando tempo. E sabe o que acontecia com essa criança, Charles?
essa criança saía da minha frente e ia brincar como se nada tivesse acontecido, ainda que no dia seguinte ela voltasse e perguntasse a mesma coisa. Mas a vida dela não parava porque ela não teve uma resposta. Entende? Ela não perdia a alegria porque ela não tinha uma resposta. Entende? Ela não deixava de ser quem ela era, criança, porque ela não teve uma resposta. A vida seguia, Felipe, mesmo sem a resposta. Felipe, um dia nós fomos assim, mas veio a vida, veio o sofrimento, vieram as lutas, a ansiedade veio, entrou na vida do homem, entrou na minha vida, entrou na sua vida, e agora nossa mente tenta dizer para a gente que a nossa única maneira de seguir a vida, Maria, é se a gente tiver a resposta. Abençoa a pessoa que está ao seu lado e diz assim: minha irmã, abençoa aí, ó, pergunta o nome dela aí se você não sabe, já pergunta logo. Qual é o seu nome? Essa menina, qual é o seu nome mesmo, esse menino? Fala assim, ó, você pode até não ter a resposta, mas você vai ter a solução. Quem é que recebe essa palavra? Então aplauda o Senhor, porque a tua solução está a caminho. A tua solução está a caminho. Volte a brincar. Ei, volte a correr, volte a brincar, volte a viver sua vida. Ei, você não é refém da resposta. Nós aprendemos isso com Abacuque. Porque, tadinho, o camarada ficou aqui, minha pastorinha amada, capítulo 1 todinho, e pergunta. E o capítulo 2, tadinho, e pergunta. E o capítulo 3, mais pergunta. A gente fica falando, Jesus, e como é que vai ser? Como é que vai terminar essa história de um rapaz, de um moço que está com o coração tão cheio de perguntas e tão poucas respostas? E aí ele termina me ensinando e te ensinando como que a gente deve fazer quando a gente tem pouca resposta e muita pergunta. A primeira coisa que a gente precisa aprender é tomar a decisão emocional de não perder a alegria. Olha o que Abacuque fala. Olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja... Fez todas as perguntas. Não tinha as respostas. Aí ele termina assim o livro, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, os currais não haja vacas. Aí eu acrescentaria, não venha nenhuma resposta da parte de Deus das 30 milhões de perguntas que eu estou fazendo. Ainda que não haja nenhuma resposta, a primeira decisão do profeta diz: eu me alegrarei no Senhor. E é isso que você precisa fazer. Uma decisão emocional de se manter alegre no Senhor. Isso fala de emoções alinhadas. Abacuque estava tomando a decisão de que a falta de resposta não lhe deixaria deprimido, de que a falta de resposta não lhe deixaria perdido, de que a falta de resposta não lhe deixaria desesperado, de que a falta de resposta não lhe faria perder esperança. Ele diz assim para mim e para você: sabe o que eu vou fazer com essa falta de resposta? Eu me alegrarei no Senhor. Não vou deixar de me alegrar no Senhor. Não vou deixar de caminhar. Não vou deixar de sorrir. Ele é a minha alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa tomar uma decisão emocional. Se você está olhando para o seu casamento, se você está olhando para a sua família, se você está olhando para a sua igreja, se você está olhando para o seu ministério, se você está olhando para a sua saúde, e você tem muitas perguntas e poucas respostas, você precisa tomar uma decisão emocional. Espera aí, a minha alegria, ela não está refém de uma resposta. A minha alegria é o Senhor. Você está entendendo isso? Então, se você chegou aqui tristinha,
abatidinha, porque você queria tanto saber o que vai te acontecer. Eu também queria saber o que vai acontecer comigo. Eu também queria ter o script completo. Mas sabe o que eu tenho aprendido na minha vida com Deus? É que Deus, para provocar a nossa fé de propósito, Ele não nos dá o script completo. Ele não nos dá todas as respostas. Porque se Ele te der todas as respostas, minha irmã, você vai ficar em paz, porque você sabe o que vai acontecer. E Ele quer te chamar para ficar em paz, porque você sabe que você está nas mãos dEle. Isso deveria ser suficiente para nós estarmos em paz. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui com Abacuque, as decisões que ele tomou. Primeiro, ele decide, toma uma decisão emocional. Eu vou me alegrar, não quero saber não, gente. Não vou parar de rir porque não tem resposta. Ah, pelo amor de Deus, tem gente que está aí, ó, sem resposta, sem dinheiro, sem comida, sem casa, sem nada, está rindo, eu só estou sem resposta, eu não vou rir, eu vou rir. Pelo amor de Deus, que é isso, gente? Vou me alegrar, tá doido? É uma decisão emocional, tá? Mas tem uma outra decisão que ele toma aqui, ó. Exultarei no Deus da minha salvação. Segunda forma de lidar com o momento da vida em que a gente não tem as respostas é tomando uma posição espiritual. Ele diz: exultarei no Deus da minha salvação. Isso fala de uma posição espiritual. Nesse momento, Abacuque lembra a sua alma. Alma! Você que está sem resposta sobre o seu futuro. Alma! Você que não está entendendo o que está acontecendo. Alma! Você tem que se lembrar da sua salvação. E isso é uma posição espiritual que vai determinar se enquanto você não recebe as respostas, você afunda, ou se enquanto você não recebe as respostas, você aprofunda. Há uma grande diferença entre afundar e aprofundar. Se você não tomar uma posição espiritual, enquanto as respostas não vêm, você vai afundar. Uou! Mas se você tomar uma posição espiritual no Deus da tua salvação, enquanto as respostas não vêm, o que você vai fazer? Você vai aprofundar. Você está entendendo essa chave que você está recebendo hoje? Exultarei no Deus da minha salvação. Eu vou me lembrar que dessas 15 perguntas que estão aqui, eu fiz 15 perguntas, eu não recebi as respostas, eu tive 15 perguntas, mas tem uma coisa, que essas 15 perguntas que não foram respondidas não me tiram, o quê? A minha salvação. Estou salvo. Eu creio no Deus da minha salvação. Há um Deus em Israel. Há um Deus por mim. Há um Deus que se levantou para livrar o meu povo do cativeiro. Há um Deus que nos salvou das mãos dos egípcios. Há um Deus que liberou o maná do céu. Há um Deus que nos salvou das mãos dos caldeus. Esse é o Deus da minha salvação. E eu me posiciono diante dele. Eu não tenho resposta, mas eu tenho a salvação. Então eu estou no lucro. Você quer a resposta ou você quer a salvação? Isadora, você tem que decidir, cara. O que você quer da sua vida? Presta atenção. É melhor quando a gente tem os dois? É melhor quando você faz uma pergunta e recebe uma resposta e ainda assim tem a salvação? É mais ou menos, né? Porque também tem o caso de que se a resposta vier e a gente não gostar da resposta, aí vai você ficar deprimido, aí vai você ficar com raiva do Deus da sua salvação. Então, às vezes, a melhor coisa que você tem na sua vida é você ficar sem resposta. Sem resposta.
Ainda bem, gente, quem já foi adolescente sabe disso. Que tinha aquele monte de dúvida. Mas o que vai ser? E como é que vai ser? E como é que vai ser? E aí escolhe uma profissão. E como é que vai ser? Mas aí eu vou fazer teologia. E como é que vai ser? Meu Deus, gente, que tempo difícil esse que eu escolhi ser pastora. Numa cidade que esse negócio de ser pastora não existia. Num seminário onde numa turma de 60 alunos, éramos 2 mulheres e uma estava lá porque já tinha viagem missionária marcada. Ela ia ser missionária. Ou seja, a única que queria ser pastora naquela turma era eu. Eu não tinha resposta de nada. Só as perguntas. O que você está fazendo aqui? Você sabe que você não vai ser pastora. Como é que você vai ser pastora? Qual é a igreja que vai te aceitar como pastora? Você não sabe que os batistas não têm pastora? Você acha que você vai conseguir terminar esse curso? Você não sabe que esse ofício não é para mulher? O que você está... Eu não tinha resposta. Como é que você vai fazer quando você chegar no seu último ano e tiver que fazer estágio? Como é que você vai fazer quando você se formar? Como é que você vai fazer para sustentar a sua casa através do ministério? Como é que você vai fazer quando você se casar e o seu marido? O seu marido vai ser pastor? O seu marido vai aceitar o seu ministério? E os seus filhos? Como é que você vai ter filhos e ser pastor ao mesmo tempo? E a sua casa? Você vai arrumar a casa e vai ser pastor ao mesmo tempo? E no domingo? Até me fizeram essa pergunta. Como você vai fazer no domingo? No domingo você vai ser pastor e vai cozinhar? Como é que você vai fazer? Ai! Você está rindo? Não sei, sei lá. Eu não sei de nada, sei lá, gente. Não sei. Calma um cadinho. Eu não falava calma um cadinho porque eu não era campista ainda, eu não entendia essa gíria ainda. Aí eu saía de perto, essas pessoas contaminadas. Aqui, gente, começa a sair de perto dessas pessoas contaminadas que fica só assim, pergunta. Pelo amor de Deus, gente, você fala assim, ó, calma um cadinho. Tem uma hora que você tem que decidir na sua vida o que você quer. Você quer resposta ou você quer o Deus da sua salvação? Você vai estar mais em lucro tendo todas as respostas que você quer? Ou você vai estar mais no lucro se você estiver agarrada no Deus da sua salvação? Você está entendendo o que o Espírito Santo está tentando falar com você hoje? Então você que entrou aqui essa noite e que está ouvindo esse culto online, se você chegou hoje sendo perturbado por tantas perguntas, nessa noite eu quero te estimular. Toma uma posição diante do Deus da tua salvação. O céu está preparado para você. Existem mansões celestiais preparadas para você. Existem anjos que estão esperando para o dia em que nós nos encontraremos com Jesus. O nosso noivo voltará para nos buscar. O Deus da nossa salvação nos dá garantias. Você quer resposta ou você quer o Deus da tua salvação? Meu conselho, fica com Deus da tua salvação. Porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que não haja uma única resposta de toda a sua lista de perguntas, você pode exultar no fato de que você tem um Deus que te salva, que te ama e que preparou o céu para você. Você entendeu isso? Então você já pode correr e brincar. Você não tem resposta nenhuma, mas você já pode voltar a sorrir. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Satanás, o ladrão da alegria, tem roubado o sorriso dessa pessoa que está ao seu lado porque ela não tem todas as respostas. Meu irmão, seja tomado agora por um espírito profético, em nome de Jesus. Porque eu quero que você olhe para essa pessoa que está ao seu lado agora e diga assim, volte a sorrir. Fale isso de novo para ela, volte a sorrir em nome de Jesus.
Diga, você não tem as respostas, mas você tem a salvação. Foi assim que Abacuque resolveu esse problema. E é assim que eu estou tentando resolver o meu. Vocês estão entendendo? Você entendeu, marido? Poucas respostas, mas uma salvação transbordante. Poucas respostas, mas um Salvador extravagante, que foi capaz de entregar a vida dele por você, que olhou para você antes de você existir e disse, me apaixonei por ela completamente. Poucas respostas, mas uma grande salvação foi liberada sobre a sua vida, minha princesa. Segura essa chave. Uma outra coisa que Abacuque nos ensina, ele continua, Jeová, o Senhor, versículo 19, é a minha fortaleza. Em algumas traduções está assim, Jeová, o Senhor, é a minha força. Tem uma terceira coisa que a gente tem que fazer quando tem muita pergunta e pouca resposta. Você precisa rever as bases da sua força. Vamos lá. Por quê? Porque é natural, quando as respostas não vêm, a gente se sentir enfraquecido. Você é humano, tá? Nós somos humanos, então é natural, Tiago, meu filho, diante das respostas que não vêm, Felipe, às vezes a gente dá aquela rateada assim, se sente mais fraco, mais desanimado, porque queria saber o que vai acontecer, queria entender por que aconteceu. Às vezes as perguntas são sobre o passado. Por que foi assim? Por que foi assado? Por que não poderia ter sido assim? Às vezes as perguntas são sobre o futuro. O que vai acontecer amanhã? Não importa. Mas quando essas respostas não vêm, é normal da nossa humanidade a sensação de insegurança e de vulnerabilidade. Aí a gente fica mais fraquinho. Mais fraquinho. Mas nessa hora, Donato, do meu coração, Donato, eu tenho um orgulho de falar, Donato, minha ovelha querida. Donato, você é ao lado da sua esposa. Eu quero fazer uma declaração de amor por você. Essa igreja ama você. Nós amamos muito sua vida. Donato, é normal, quando essas respostas não vêm, a gente se sentir fraquinho, Lu, é normal. E o que o Abacuque vai nos ensinar aqui? Tem as perguntas, não tem a resposta, então lembra que o Senhor é a sua força, Ele é a sua fortaleza. Você tem que rever as bases da sua força. Você precisa rever o que é que está mantendo a sua força. Eu estou trabalhando agora com as Nutris. Lá na clínica onde eu trabalho, tem o setor de saúde emocional, tem o setor de nutrição e tem o setor de estética, porque a gente cuida da saúde, autoestima e qualidade de vida. Então, tem as diferentes salas, os diferentes profissionais. Então, eu estou perto das Nutris. Estou amiga, assim, das Nutris agora, assim, ó. Estou, assim, com as Nutris. A Japa, minha Nutri querida, estamos lá. E quando chega um atleta de alta performance, por exemplo, precisando de um tipo de alimentação que o ajude em velocidade. Então, a questão não é tanto a força, mas a velocidade. Ele precisa de um tipo de alimentação, não é só o exercício,
tá? Mas de um tipo de alimentação que dê a ele uma condição de produção de maior velocidade. E às vezes é o contrário, às vezes chega um paciente que precisa de um tipo de alimentação que o ajude em força, entende? Então ele precisa ganhar músculo, ele precisa ganhar força, é diferente de ganhar velocidade. Entende? Então a prescrição para quem precisa de velocidade é uma, e a prescrição para quem precisa de força é outra. A falta de resposta, Edilson, às vezes nos deixa assim, ó, balançando, fraquinhos. Talvez você esteja precisando de uma alimentação que te dê força. Rever as bases da sua força. Você está esperando que a sua força vai vir das suas respostas? Existem pessoas que estão esperando a resposta chegar para recomeçarem a caminhar. Existem pessoas que fizeram da resposta Irineia, pastora Irineia entre nós. A resposta é a minha força, a resposta é o meu ânimo, a resposta é o meu combustível. Mas Abacuque está nos ensinando que não dá para fazer da resposta a sua força. Se você fizer da resposta a sua força, você vai parar. E a consequência de você parar é que a sua família para junto. E a consequência de você parar é que a sua igreja para junto. Então eu preciso dizer a você, reveja as bases da sua força. A sua força não é a resposta, a sua força é o Senhor. Eu estou falando isso para você e estou falando isso para mim. Não tenho todas as respostas. E aprendi a deixar de ter vergonha disso. E aprendi, minha ovelha querida, a não deixar que as minhas forças sejam minadas, porque eu não tenho as respostas. Porque a sua força divina não vem das suas respostas. A sua força, minha princesa, tão querida, ela vem do Senhor. Lembra isso a sua alma. Lembra isso a sua alma. Abençoa a pessoa que está ao seu lado e diga, sua força é o Senhor. Ah, fala sem vergonha, você está muito com vergonha hoje. Valéria está muito com vergonha, muito assim. Fica sem vergonha. A sua força não vem. Fala de novo assim, a sua força não vem das suas respostas. Sua força vem do Senhor. Você recebe isso? Então, porque você está revendo as bases da sua força, eu quero que se você agora se levante, se coloque de pé aí, ó, se coloque de pé, levante suas mãos aos céus agora, ó, como alguém que está revendo as bases da sua força, mexe com os pés assim, ó, porque base fala dos pés, ó, bate os pés no chão assim, ó, bate os pés no chão assim, ó, e diz assim, a minha base é o Senhor. A minha força é o Senhor. A minha fortaleza é o Senhor. Aplauda o Senhor e tome posse disso nessa noite, meu irmão e minha irmã, em o nome de Jesus. Está energizado aí? Está com força? Pode sentar que eu vou terminar essa palavra agora. Agora que eu termino, agora acabou, vamos acabar agora. Agora vai acabar agora, amigo, acabar agora. Vamos acabar, o Ministério de Louvor pode até subir, que agora eu vou acabar mesmo. O último versículo que eu vou ler. Pode até vir, que agora é verdade mesmo, vou acabar. Ó, vamos no versículo 19, como que Abacuque acaba. Você está lembrando, né, como que Abacuque começa, né, Ana? Muitas perguntas, nenhuma resposta. Abacuque começa assim, né? Mas olha como ele termina. Você está comigo aí, sim ou não? Então abre aí, ó, de versículo 19. Tá para a gente aqui o versículo 19?
Presta atenção aqui, os últimos 5 minutos, ó, me dá toda a sua atenção agora. Eu sei que os músicos estão movimentando, mas agora você tem que me dar toda a sua atenção agora, ó, 5 minutos para a gente acabar. Isso pode transformar a sua vida. Isso pode ser a chave que você estava precisando. Para sair daqui e viver uma semana nova. Olha só o que Abacuque vai nos ensinar. Versículo 19, ele diz, o Senhor, Jeová, é a minha força. Aí ele agora começa a falar só do futuro. Só do futuro. Ele usa verbo já do futuro. Ele fala assim, ó como é que ele fala. Ele vai falar só do futuro. Ele fala assim, ó. E fará os meus pés como os das servas. Em outra, Josiel, vem comigo, ó, Josiel, ó. Em outras Bíblias, tem outra tradução? E fará os meus pés como o das servas. Vê se tem o nome de outro animal aí. Corças. E fará os meus pés como os das corças, futuro. E me fará andar sobre as minhas alturas. Em outras traduções, está escrito assim, ó. E me fará andar nos meus lugares altos. Está falando do futuro. Me fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre as minhas alturas. Futuro. O profeta termina um tempo de muitas perguntas e poucas respostas, lembrando das promessas. Tem uma promessa para o meu futuro. E a promessa para o meu futuro é que ele fala, os meus pés como os da corça. Tem uma promessa para o meu futuro. E a promessa do meu futuro é que ele me fará andar nos meus lugares altos. Pastora, como é que eu vou andar na minha vida sem ter as respostas? Você vai andar na sua vida debaixo das promessas. Você não tem resposta, mas você tem muitas promessas. E você já sabe que a Bíblia tem pelo menos uma promessa para cada dia do ano. A Bíblia tem 365 promessas do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Isso significa que tem promessa para você andar debaixo dela todos os dias de cada ano da sua vida. Você não tem resposta, mas você tem promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir, e ele prometeu que cuidaria de você. Não tem resposta, não tem, mas eu tenho uma promessa. Então, quem tem promessa não morre porque não tem resposta. Se você está morrendo porque não tem resposta, está na hora de você se lembrar das promessas. Aqui essa frase precisa ir para o Instagram, anota aí. Se você está morrendo porque não tem as respostas, está na hora de se lembrar das promessas, porque fiel é aquele que prometeu, aleluia. Duas promessas, o profeta se lembra, e fará os meus pés como os da corça. Que promessa doida é essa, gente? Vai trocar meu pé, vai tirar o pé de humano e vai colocar um pé de um bicho? É por que usou o exemplo das corças? Porque as corças, e aqui no Brasil nós não temos corça em cada esquina, por isso que a gente não consegue entender às vezes o que o profeta está falando. Mas as corças, as pernas das corças, que são pernas altas e firmes, dão às corças a capacidade de andar em terrenos acidentados. Quando Deus fez as corças,
Ele fez as corças com um tipo de pés que daria, Laís, a esse animal a condição de andar em montes, colinas, depressões, lugares acidentados, buracos, lugares planos. Ela tem condição porque ela tem firmeza nos pés. As corças têm firmeza nos pés. A promessa que Deus fez a Abacuque e Josiel foi que os seus pés ficariam firmes. Firmes o suficiente para andar em territórios acidentados. É bom quando a gente está andando no plano, mas quando a gente está andando no morro, quando a gente está andando num terreno acidentado, a gente tem que ficar mais atento. A promessa do Senhor é a seguinte: Ele fará os teus pés como os da corça. Ele te dará firmeza nos seus passos. Haverá firmeza nas suas pisaduras. E mesmo que você andar pelo vale da sombra da morte, Ele estará com você. E os seus pés não vacilarão nem nesse momento. Outra promessa que Ele faz: e me fará andar sobre os meus lugares altos. E me fará andar sobre as minhas alturas. Vamos tentar entender que promessa é essa. Você não vai entender que promessa é essa se você não se perguntar quais são os seus lugares altos. O que é o lugar alto? Lugar alto é aquilo, eu que sou baixinha, né, é mais fácil falar de lugar alto. O lugar alto é o lugar que você não consegue alcançar. Você fica na ponta do pé. Ó, para você que está em casa, ó. Eu estou na ponta do pé, mas aquele teto ali, ó, para mim é o quê? Lugar alto. Aquilo ali para mim é minha altura. Levanta Edu aqui para ver se isso aqui é a altura para Edu. Edu normalzinho, só brincando, levanta a mão. Não, vou só coçar a cabeça. Levantou a mão, encostou. Não é lugar alto para ele, é lugar alto para mim. Entendeu? Levantou esse pequenininho aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó. Esticou um pouquinho. Levantou a mão, ó. Tocou. Então não é um lugar alto dele. Preste atenção que essa promessa é uma promessa específica para você. O texto diz: me fará andar sobre as minhas alturas. Ele vai me fazer andar sobre os meus lugares altos, minha princesa. Deus sabe aquilo que é difícil para você alcançar, minha flor. Deus sabe aquilo que é difícil para você tocar, que a tua altura não consegue alcançar. Quem sabe pode ser um sonho, um objetivo que parece alto demais para você alcançar. Mas a promessa de Deus está dizendo que nesse lugar alto, que parece difícil para você alcançar, Ele vai te fazer andar exatamente nesse lugar. Ele vai te fazer andar lá, minha irmã. Quem sabe o teu lugar alto que você não consegue alcançar é o teu equilíbrio emocional. Ah, pastora, isso para mim parece tão difícil de alcançar. Só que hoje, você que não tem muitas respostas, você está recebendo uma promessa, você está sendo lembrado da promessa de que Ele te fará andar nos teus lugares altos, sejam eles quais forem, porque Ele é fiel. E essas foram as lições que eu aprendi com um profeta que amava o Senhor, mas que não tinha as respostas. Eu aprendi que a minha alegria não pode depender das minhas respostas. Eu preciso sorrir. Vamos treinar o sorriso? Dá um sorriso para a pessoa que está ao seu lado. Se quiser, você pode rir para mim também. Eu tenho percebido algumas pessoas que têm deixado de trabalhar esse músculo facial do sorriso.
Mulheres, deixa eu falar para vocês o que acontece com a mulher. Quando a mulher sorri pouco, ela envelhece mais rápido. Tá? Daqui a pouco tá aí, ó, com tudo caído, ó. Fazendo bochecha de fofão. Sabe a bochecha de fofão? Como é que é? Começa a ficar pendurada assim, ó. Por que isso? Porque tá rindo pouco, Vag. O sorriso trabalha essa musculatura facial. Isso vai te deixar mais jovem. Então, bora sorrir para ficar mais bonita. Bora sorrir para rejuvenescer. Cristina, é nós, Cristina. Vamos colocar um sorriso no rosto. Não porque a resposta veio, mas porque Ele é a nossa alegria. Mas porque nós tomamos uma posição diante dEle. Ele é o Deus da nossa salvação. Vamos voltar a sorrir, igreja. Porque Ele tem promessas para nós. Ele firmará os nossos pés como os da corça. Ele nos fará andar sobre os lugares altos. Tem promessa, tem promessa. Eu não tenho a resposta, mas eu tenho a promessa. Eu tenho o Deus da promessa e isso me basta. Você entendeu como é que você vai viver essa semana? Você entendeu o que você vai responder para os seus problemas? Então eu quero pedir que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora e comece a orar. Igreja, por favor, esteja orando. Irmãos do multimídia, por favor, estejam alertas aí no chat do YouTube. Porque eu quero perguntar a você, irmãos, por favor, me ajudem nesse momento. Por favor, me ajudem, diáconos. Me ajudem. Igreja, esteja intercedendo, por favor, porque eu vou fazer um apelo, eu vou fazer para você uma pergunta. Você ouviu essa palavra hoje e você está entendendo que precisa focar mais na tua salvação do que nas respostas que você está procurando. É a tua salvação que precisa ser a prioridade. Você nessa noite está entendendo, em nome de Jesus, que a sua alegria vem dele e não das suas respostas. E quem sabe Deus trouxe você aqui hoje, porque você precisa entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe você está assistindo esse culto aí online, porque você precisa tomar uma decisão espiritual na sua vida, de viver uma vida com Ele, de viver uma caminhada ao lado dEle. E eu quero perguntar nessa noite, se você não quer fazer isso hoje, se você não gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador nessa noite, e dizer, olha, minha vida não vai mais depender de resposta, a minha vida não vai mais depender de resposta, porque eu estou entregando a minha vida para Jesus e eu estou fazendo isso agora. Eu quero perguntar a alguém que deseja aceitar a Jesus hoje como seu Salvador, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Há alguém assim? Levante bem alto a sua mão, eu vou orar por você. Há alguém que nessa noite precisa voltar para Jesus? Pastora, eu amo Jesus, já caminhei com Jesus, mas alguma coisa aconteceu, eu acabei me afastando, mas hoje eu quero voltar, porque eu entendi que eu me tornei refém das respostas, eu não quero mais isso. Eu quero voltar a caminhar com Ele, viver a minha vida com Ele. Eu estou voltando para Jesus hoje. Há alguém assim? Levante uma de suas mãos, por favor. Eu quero orar por você. Há alguém assim? Onde você está? Há alguém assim? Meus irmãos, nós temos um número grande de pessoas que estão acompanhando o culto agora, exatamente agora no culto online. E eu falo com você agora que está me ouvindo. Você pode mudar a sua vida hoje. Se você entregar a sua vida a Jesus hoje. Se você fizer dele a sua força. Se você fizer dele a sua alegria. Se você confiar nas promessas do Senhor. Você pode mudar a sua vida hoje. E eu quero te perguntar, será que você não precisa tomar a decisão de receber Jesus no seu coração? E se você disser sim, aí no chat do YouTube, você pode falar com nossos irmãos do multimídia.
Você pode dizer, eu quero, e nós vamos orar pela sua vida. Você vai nos dizer o seu nome, e nós vamos passar a interceder por você. Tem um ministério de oração nessa igreja, nós vamos interceder pela sua vida. Há alguém assim em casa no YouTube? Tome essa decisão agora, escreva aí no chat, e nós vamos orar por você. Vou perguntar ainda uma última vez, nessa noite, alguém aqui no templo precisa voltar para Jesus? Entregar a sua vida definitivamente a Jesus? Levanta a sua mão. Ele está insistindo com você, porque Ele ama você, Ele é apaixonado por você. Há alguém que precisa fazer isso hoje? Levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Eu quero voltar, pastora, eu preciso voltar, porque a falta de respostas tem acabado com a minha fé, com a minha alegria, com a minha esperança, mas hoje eu quero voltar. Há alguém assim? Se não, igreja preciosa, eu quero orar por você. Se coloque de pé, igreja linda de Jesus. Você que deixou de sorrir, você parou de sorrir porque as respostas não vieram. Você tem na sua casa chorado muito mais do que sorrido. O desespero tem batido na porta do seu coração, no seu trabalho. Mas nessa noite, a palavra te estimula. Olha, a tua alegria é o Senhor, não são as respostas. Olha, as respostas não podem ser mais importantes do que tua salvação. Então você já tem motivo para exultar. Olha, a palavra nessa noite te estimula. Você precisa alinhar qual é a base da tua força. Essas respostas nunca foram a base da tua força. Tome hoje uma decisão e creia nas promessas. Saia daqui agarrado às promessas de que ainda que as respostas não venham, Ele continua sendo fiel para cuidar de você e fazer os seus pés firmes como os da corça, em o nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com essa canção.